Olá pessoal, meu nome é Mariane Ferreira, estamos aqui para mais um vídeo no canal do Felipe Bellini e hoje a gente vai trazer outra atividade, outra sugestão de atividade bem legal lá do blog Demonstre. Então, como vocês podem ver agora na imagem, toda atividade que a gente traz aqui no Demonstre, a gente tem uma introdução, tem um passo a passo, né, e tem um fechamento. Então é muito interessante porque a gente sempre tem que trazer atividades que sejam realmente úteis e eficazes, né, de acordo com a série, com o objetivo. Então, a nossa atividade de hoje é leitura e comparação de versões da mesma história. É uma atividade voltada para a galerinha que está no segundo ano do ensino fundamental 1. E assim como a gente sabe, ensino fundamental 1, segundo ano, ainda está completando a alfabetização. Então a leitura e o trabalho de textos é algo muito importante nessa fase e também em outras fases do aprendizado, né? Então a ideia dessa atividade em si é trabalhar o gênero contos de fadas. Exatamente, a ideia é que a gente trabalhe a estrutura do conto de fadas e não só isso, a questão da análise do texto, de você refletir sobre o que você está lendo, de você perceber diferentes estratégias que os autores, quando escrevem os textos, usam para tornar ele mais interessante. E como é que é a atividade? A atividade você vai trabalhar duas versões de uma mesma história, de uma mesma fábula. O interessante é que seja uma fábula que eles já conheçam, sabe? Porque aí eles já vão ter noção dos principais fatos e fica mais fácil para eles perceberem a diferença na hora que as versões contaram essa mesma história. Pode ser, por exemplo, a Raposa e as Uvas, né? Que é uma fábula bem conhecida e você pode até fazer uma pergunta, fazer uma pesquisa antes para saber qual fábula a maioria já ouviu falar. Então, como é que é o passo a passo? O passo a passo é o seguinte, você vai contar duas versões de uma mesma fábula em dias diferentes, certo? Mas antes de você chegar no dia e trabalhar essas fábulas, primeiramente você tem que escolher qual fábula, não é mesmo? Então, você escolhe a fábula, você pode fazer essa pesquisa que eu falei, de ver qual fábula é a mais comum, a mais alunos conhecem. E depois você vai escolher duas versões que sejam bem ricas, que usem diferentes estratégias da língua portuguesa para tornar a história interessante, diferentes figuras de linguagem, diferentes expressões para representar sentimentos ou imagens. Depois que você escolher as duas versões, você escolher a história, escolher as duas versões, é interessante que você analise quais características elas têm de maior destaque, que faça diferença, né, em cada uma. E depois que você fizer esse trabalho, aí sim você vai estar pronto para poder trabalhar essas versões de fábula com a sua turma. Então tá, você vai chegar na sala, vai falar para eles que a proposta é analisar diferentes versões da mesma fábula e que nesse dia vocês vão ler a primeira versão. Então a ideia é que eles leiam a fábula, você pode ou deixar projetado na parede para todo mundo ter acesso, ou também é bem interessante que você imprima, né, para que eles possam marcar e rabiscar as partes que eles acham mais interessante. E aí você vai dizer para eles que a missão que eles vão ter é realmente anotar o que eles acham de mais relevante, qual a parte é mais interessante, uma expressão diferente para um sentimento que eles já conhecem, que ficou bem representado na história, e aí você vai elencando exemplos para ficar mais claro para eles do que eles podem procurar e observar na história. Então, depois que todo mundo copiar, é hora de discussão. Aí você faz um brainstorming com eles, pergunta, pode ir colocando no quadro realmente algumas das observações que eles falam. E depois de discutir e tal, ver o que é que eles trouxeram, né, da análise deles, você pode incluir alguma observação que você fez na sua análise, né, que você acha relevante de mostrar para eles. E você adiciona, olha gente, teve isso aqui também, essa parte também foi interessante, o que é que vocês acham dessa parte? E aí você vai realmente guiando eles para abordar o tema que você observou. E aí tá, beleza, você observou essa primeira versão. Na aula seguinte, você avisa, na aula seguinte a gente vai ver a mesma história de uma forma diferente. E aí no dia seguinte, né, ou na semana seguinte, de acordo com a sua dinâmica, você vai fazer essa segunda leitura. Sendo que nesse segundo dia, além de discutir a versão em si, você vai fazer a comparação, que é o grande objetivo dessa aula, né? Desse projeto. É fazer a comparação entre as duas versões. Então você pede novamente para eles lerem a história, fazer as anotações das coisas importantes. E aí você já pode dizer para eles que eles também tentem lembrar, né, quais características
essa versão nova tem em relação à outra. É legal que você tenha anotado as observações que eles fizeram na primeira versão e você pode perguntar para eles e caso eles não lembrem de alguma coisa, você pode acrescentar no quadro e criar 2 colunas, uma coluna da versão primeira e outra coluna da versão segunda. E aí você vai, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia, puxando deles a estrutura da fábula, como é que começou o texto e como é que é o desenvolvimento, como é que são as características dos personagens que aparecem nas 2 histórias, né? Você aponta isso na primeira história e quando for ler a segunda, você pergunta quais características eles têm em comum. Então a estrutura da fábula vai ser puxada deles mesmos ao observarem o texto e com o seu guia, né? Você guiando eles. Então é muito legal porque fazem eles refletirem sobre o texto que eles estão lendo, a questão da visão crítica, por mais que eles não estejam criticando tão aprofundadamente, já é um início, né, de fazer eles refletirem sobre o texto que eles estão lendo, a questão da fórmula da fábula, a questão de diferentes estratégias que você pode utilizar para tornar um texto interessante, para contar uma mesma história. Então realmente é um texto, é uma atividade muito rica, né? E isso vai depender do objetivo do professor. A atividade ela pode ser feita tanto no ensino fundamental, no segundo ano, como em qualquer outra, com qualquer outro gênero, né? Essa ideia de comparar versões é muito interessante, dá para você abordar diferentes conteúdos que você possa estar trabalhando na língua portuguesa ou até em história, em outra disciplina. Basta você realmente adaptar a realidade e a sua demanda. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem muitos outros vídeos interessantes aqui do canal, referente ao blog Demonte, referente à questão de educação e cultura. Não deixem de curtir o vídeo se vocês gostaram, continue acompanhando o canal e também dê uma conferida no nosso blog Demonte, tá certo? Até a próxima!